Olá, time, tudo bem? Podia estar melhor, né? Hoje para a gente falar de um assunto não tão bom, não tão interessante, não tão feliz, muito pelo contrário, um pouco decepcionante, um pouco triste na história do nosso país. Se você não está sabendo, hoje, né, recente agora, né, a gente teve manifestações ou atos ou vandalismo ou terrorismo, né, diversos nomes são utilizados para classificar o que aconteceu. E de diversas formas, diversas fontes. A gente teve aí, até mesmo por parte dos bolsonaristas, do lado da direita, não extrema direita, mencionando as questões sobre vandalismo não é certo, é um tiro no pé, esse tipo de comportamento. Outros vídeos circulando mostrando infiltrados, mas infiltrados não a quantidade, né, em todas as unidades, as repartições ali da Praça dos Três Poderes. Então isso não descaracteriza, claro, a invasão por outras pessoas, é, atribuições em relação à PM, à Polícia Militar, atuação do governador Ibanez Rocha, aqui do Distrito Federal, em relação também às posturas de segurança necessárias, ou seja, muitas coisas ainda acontecendo, muitas informações de diversos veículos de informação sendo produzidos nesse momento, e olha só a destruição, né? A destruição que fica aqui dentro dos STF, o nosso Supremo Tribunal Federal, e faz a gente refletir sobre esses assuntos, sobre esse tipo de comportamento, e infelizmente é sobre isso que a gente vai comentar. Por que a gente vai falar sobre isso? Apesar de ser um canal sobre produtividade, gestão do tempo, concursos públicos, entenda que tudo isso é política. Se você vai se preparar para o edital, ele vai sair ou não vai sair em razão de uma política, mais do que muitas vezes a necessidade de pessoal ou orçamento para poder pagar o cargo. É político. Às vezes a criação de uma carreira é política, a distribuição de servidores é político, a escolha muitas vezes da banca, né, parte de um critério técnico, e quando há dispensa de licitação também tem a parte técnica, tem a parte de histórico, de preferência, tem tudo isso. E é lógico que fazer a prova em determinadas datas A, B e C são critérios logísticos e muitas vezes políticos também. Então a gente entende ao longo desses 18 anos trabalhando com concurso público que a política ela é inerente à atuação do servidor público, tanto em relação à boa concepção que você deve ter sobre a estabilidade. Quantas vezes a gente fez aqui redação sobre estabilidade, sobre serviço público, sobre a importância de você separar o Estado frente aos governos que são transitórios, e o Estado precisa ser atemporal para poder dar continuidade, dar segurança. São os dois pilares da estabilidade: continuidade de serviços públicos e a segurança da atuação, a proteção da atuação do servidor frente a qualquer ingerência política, pressão ilegal manifestamente. Então a política ela está entranhada, não tem como a gente tapar os olhos, né, com venda e não falar sobre isso. Efetivamente, a gente precisa se posicionar também contra, e eu faço a minha posição aqui contra esses atos que são realmente atos de barbárie, atos ruins que não demonstram a prática da democracia como a gente espera que seja. Eu recentemente, antes de me manifestar, no meu Instagram, eu coloquei um questionamento sobre a opinião das pessoas. E eu tive, né, várias respostas comentando aqui sobre cadê fulano, que tem que ser preso também, o comportamento é ridículo, ou seja, sem palavras para isso, é uma vergonha. Outras pessoas apoiando, dizendo que é só o começo, outras dizendo que não é nem o começo, né, não é nem a questão de opinião, ou seja, é uma questão de crime, então não tem que ser comentado. Outras pessoas solicitando mais forças, intervenções. E assim, o que eu quero mencionar? Nós estamos perdendo a capacidade de dialogar. Então eu deixei a opinião porque a gente precisa exercitar primeiro a nossa capacidade de escutar. Então antes escute, entenda a situação, compreenda a situação para digerir tudo isso e poder talvez se manifestar. Sempre gostei de praticar essa escuta ativa, inclusive é uma das boas práticas que a gente tem do relacionamento interpessoal, na gestão de conflitos, de todas essas matérias que a gente leciona e vai falando afora por aí.
Então escute, eu escutei, coloquei aqui sobre a opinião, muitas pessoas falando de diferentes pontos e de forma geral, inclusive entre pessoas que são de direita, mencionando que realmente a parte de destruição é realmente intolerável. Eu, como servidor público, eu me sinto muito ofendido, independentemente de posição política. É uma agressão ao Estado, a uma repartição pública, à minha casa. Eu trabalho no STJ, eu sou do Judiciário também. Então a gente tem problemas, assim como vários têm problemas, e a gente precisa solucionar dentro dos meios legais, dentro dos meios democráticos que existem. Os bons teóricos já dizem que quando você extrapola e parte para a violência, para a agressão, ali já não há racionalização. E quando você pede a racionalização, você age como um animal. Quando você realmente não tem a capacidade de argumentar, de fazer qualquer tipo de contribuição verbal, argumentativa, crítica sobre um posicionamento, e você parte para a ignorância, parte para a violência, e foi isso que a gente viu. Não dá para entender o tipo de estratégia que foi utilizado ou que se pretendeu. Há muitas coisas que ainda estão sendo avaliadas, questões de comportamentos, lideranças, inação, né, ou inércia de governo, tudo isso ainda está muito novo, muito recente. Mas independentemente de lados políticos, porque a gente sabe que há problemas dos dois lados, a gente tem extremos esquerdos, extremos direitos, a gente tem coisas muito ruins na esquerda, que vão governar o país, tem coisas muito ruins na direita, que governou o país, tem coisas boas também, que a gente pode esperar e abre uma esperança em relação à esquerda. Também tínhamos coisas boas em relação à direita, mas a gente perdeu a capacidade de valorizar ou de considerar tudo ruim ou tudo bom. A gente perdeu a capacidade de se unir de fato para corrigir determinadas falhas. A gente muda nome de programas, a gente troca, substitui ministérios, muda pessoas, como se não tivesse nada feito, construído de bom, ou que, né, a partir daquele momento ali não existisse, só porque não quer vestir determinada camisa de partido A, ou B ou C. Então a gente perdeu essa capacidade. Eu não quero perder aqui com vocês esse nosso espaço de falar sobre o que é relevante, o que impacta o seu concurso público. Assim como a gente discutiu cancelamentos de provas, anulações, trocas de bancas, problemas de investigação que bancas tiveram, a gente falou de FGV recentemente. Assim como a gente fala tudo isso, esse tema também a gente tratou aqui para trazer um pouco mais de lucidez, para mostrar o posicionamento que eu tenho, que a gente tem que ter em relação a qualquer tipo de atividade, porque não justifica. Por mais que você precise ser ouvido, não justifica a forma como foi feito. Então estamos por aqui, conte comigo para qualquer orientação, dúvida, bate-papo, pode continuar esse papo aqui, guardados os respeitos, guardados a consideração com um ser humano que apresenta qualquer tipo de resposta que seja diferente da sua. A capacidade de você aceitar ou escutar ou entender o próximo falando diz mais de você do que ele mesmo. Então, sem ignorâncias, né, sem relutâncias, sem problemas em relação a isso. Vamos discutir com argumentos. Essa, inclusive, foi a intenção de colocar no post qual a sua opinião, para que você pudesse trazer os fatos e, dentro dos fatos, trazer algo substanciando aquele fato. E a gente viu muitas pessoas fazendo, outras pessoas simplesmente não, com conhecimento ou desconhecimento, enfim. Continue a discussão, porque discutir a política é discutir a nossa vida, ela está entranhada na nossa vida. Qualquer escolha que você faça é algo político, porque você deixa de escolher outros lados, então você está fazendo seleções. Escolher determinados senadores, deputados, presidentes, é fazer escolhas, é fazer seleções. A partir do momento que há essa escolha, devemos seguir em frente, todos juntos, para que a gente realmente faça um país melhor. É fácil? Não. É difícil? É. Nas situações que estamos hoje em dia, acho até quase impossível. Mas eu prefiro acreditar do que desacreditar. Acreditando, a gente anda e espera um futuro melhor. Ficamos por aqui. Forte abraço para você. Hoje não tem vinheta, hoje não tem fechamento. Tamo juntos. Valeu.